Capítulo 255, Plano. Autor, Minguiu. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Zalrai assentiu com a cabeça depois de olhar para Wales, claro. Por que mais eu iria querer trocar por tantas bestas mágicas e Agali? Leva muito tempo apenas para transportá-los para as terras humanas. Wales assentiu com a cabeça. Isso é excelente, irmão. Com essa capacidade, nós não precisamos mais nos preocupar com grãos. Venha, vamos beber uma sopa de carne de Agali. Ele estava muito feliz que esse irmão que ele acabará de reconhecer que era capaz disso. Na verdade, Wales foi egoísta quando ele quis fazer o juramento de sangue da decapitação com Zalrai. Seu objetivo foi apontado para a comida na posse de Zalrai, e tinha a intenção de usá-lo para amarrar Zalrai à sua máquina de guerra. No entanto, ele teve que admitir que até mesmo ele havia subestimado o poder do juramento de sangue da decapitação. Parecia ser capaz de alterar os pensamentos e emoções de alguém assim que o juramento fosse feito. Isso era muito assustador. Fazia muito tempo desde que as pessoas na pradaria haviam feito o juramento de sangue da decapitação. Foi exatamente por isso que Will subestimou seu poder. Em sua opinião, se seu próprio irmão, Gazol, poderia traí-lo, então que efeito teria o juramento? Mas ele não esperava que o juramento fosse tão eficaz. Se não tivesse sido, ele não teria dado a bengala para Zalrai. Isso era uma herança da tribo do Touro Hercúleo, passada pelo seu pai. E foi por causa de Wales ter dado a Zalrai a bengala, que Eal lhe deu o líquido da vida. Caso contrário, Eal não teria feito isso, sabendo quão difícil era obter tal tesouro. Isso era outra regra do julgamento de sangue da decapitação. O Agali usado para conduzir o ritual deve ser comido no mesmo dia, de modo que a sopa de carne de Agali foi feita usando o Agali que foi morto por Wales. Agora, Zalrai tinha uma identidade diferente, que era o irmão de sangue de Wales. As escoltas imediatamente saudaram Zalrai com grande respeito em suas expressões. Zalrai assentiu para eles e então seguiu para a panela com a sopa de Agali. Diferente de antes, Wales deixou seu pessoal colocar as pequenas mesas mais perto umas das outras. Eles poderiam ficar mais próximos enquanto eles conversavam. Laura e as outras estavam sentadas em outras pequenas mesas, agora que a identidade delas também eram diferentes. Para as escoltas, Laura seria contada agora como uma meia princesa. Laura e os outros não se opuseram a Zalrai fazendo o juramento de sangue da decapitação com Wales, já que Zalrai não teria muito a perder com isso, e todos eles conseguiram Wales como um bônus. Se este assunto fosse resolvido, então ninguém se atreveria a agir contra eles na pradaria dos Homens-Fera. Depois que todos se sentaram, as escoltas trouxeram para Wales o cumis. Embora as escoltas soubessem o que aconteceu na tribo, nenhum deles o traiu. Para os Homens-Fera, se eles acreditassem que alguém era uma pessoa que valesse a pena seguir, eles não iriam recorrer à traição tão facilmente, mesmo enquanto seus parentes ainda estivessem na tribo. Para dizer a verdade, ainda havia um gosto de sangue na boca de Wales enquanto ele bebia um bocado de cumis. Ele não gostou muito, mas foi emocionante, e lhe deu uma sensação de ebulição de sangue. Mas ele precisava pensar sobre as coisas em vez de ser impulsivo. Ele teve que acalmar suas emoções o mais rápido possível. Wales se sentiu melhor depois daquela gole de boca cheia do cumis. Ele se virou para Zalrai. Irmão, você tem que me ajudar a ter uma boa ideia desta vez. O que eu faço se eu quiser arrastar Gazol para baixo? É muito ruim para mim agora que ele tem o controle da tribo do Touro Hercúleo. Zalrai não tinha tantas reservas agora. Seja qual foi o caso, ele era agora o irmão de sangue de Wales. Ajudar Wales era previsto. Zalrai pensou e disse: Irmão mais velho, eu não conheço muito bem a situação na tribo, então eu não posso ajudar você lá. Você tem que depender de si mesmo para isso. Wales assentiu. Agora que Gazol está no controle, se formos para lá agora, poderíamos muito bem morrer. Então, vamos nos ater ao que foi discutido, encontrar uma tribo de ramo, obter seu apoio e depois retornar. Estou me preparando para encontrar a tribo do búfalo d'água e a tribo do touro lutador. Esses dois têm altos cargos entre as tribos de ramo e têm muita influência. E Eal concordou com isso, mas Zalrai franziu a testa e disse: Irmão mais velho, não acho que seja certo.
Você sabe que as tribos do Búfalo d'Água e Touro Lutador têm grande influência, então Gasol não saberia disso também. Gasol não faria um golpe se não fosse pelo apoio de uma tribo de ramo. Vamos parar para falar sobre outra coisa primeiro. Gasol deve saber com clareza que Eyal é seu professor. Se o sexto irmão não foi morto, Gasol certamente pensará que ele encontrou você. Se você sabe o que aconteceu na tribo, então Gasol sabe que você sabe. Em tal situação, como ele não pode tomar medidas extras? Eu acho que não haverá um resultado positivo se formos para a tribo do Búfalo d'Água e a tribo do Touro Lutador. Gasol pode estar esperando por você no meio do caminho, apenas para nos matar diretamente. Wales e os outros ficaram surpresos, pois não haviam pensado sobre esse ponto. Para colocá-lo diretamente, Wales parecia calmo na superfície, mas sua mente ainda estava em chamas. Gasol foi longe demais desta vez. O fato de que ele matou seu próprio pai e desconsiderou seus próprios irmãos foi algo que alimentou as chamas da raiva de Wales para queimar do seu coração. Foi por isso que Wales quis derrubar Gasol de sua posição no menor tempo possível. Mas Wales esqueceu de uma coisa. Gasol poderia ter sucesso apenas usando seus próprios homens. Seu pai, um chefe da tribo, a figura mais poderosa da tribo, havia sido derrubado em segredo. Isso teria sido impossível sem alguém por detrás de Gasol. As palavras de Zalha acalmaram Wales no sentido mais verdadeiro. Mesmo que Wales fosse um dos poucos espertos entre os homens fera, ele havia sido cegado pelo ódio e pela raiva. Ele estava ficando melhor agora. Wales respirou fundo e fechou os olhos por um tempo. Ele assentiu. Você está certo, irmão. Eu sempre subestimei Gasol antes, então me meti em um problema tão grande agora. Mas eu acho que isso é estranho. As ações de Gasol desta vez e seu estilo habitual não são as mesmas. Tem que haver algo por trás disso. Mendes de repente falou, há algo que eu sei, mas não tenho certeza se está relacionado a este incidente. Um tempo antes de Gasol fazer sua jogada, ele estava lidando secretamente com alguns mercantes humanos. Vocês dois sabem que sempre que a tribo tem que se encontrar com mercantes humanos, isso sempre foi o meu trabalho. Mas aqueles mercantes humanos encontravam-se com Gasol diretamente, e eles vinham e iam apressadamente toda vez. Reservadamente. Wales ficou surpreso e perguntou com uma expressão alterada, você está dizendo que Gasol conspirou com esses mercadores humanos e envenenou nosso pai? Ele teve tanta coragem. Mendes deu um sorriso irônico. Pequeno sétimo, você ainda não entendeu a situação. Desde que o pai deu a bengala para você, Gasol ficou louco. Você sabe que a bengala só é passada para os sucessores. Dar a você significava que o pai reconheceu você como seu herdeiro. Gasol sabia que ele não tinha esperança, então como ele poderia aceitar a perda deitado? Esta não é uma coisa estranha para ele fazer nada a esta altura. A expressão de Wales escureceu e ele suspirou sem nada a dizer. E Eyal falou, essa possibilidade é provável. Se alguém citou Gasol pelas costas, então ele poderia realmente ter algo planejado. Acho que não podemos procurar as tribos do Búfalo d'Água e do Touro Lutador agora. Lembre-se que a princesa mais velha e a quarta princesa também estão na tribo do Touro Lutador. Se formos lá, Gasol será o primeiro a saber, mesmo sem colocações prévias. E Eyal tinha razão. As 4 irmãs de Wales eram todas casadas com a tribo do Touro Lutador, mas sua irmã mais velha e sua quarta irmã mais velha não gostavam muito dele, em vez disso, estavam mais próximas de Gasol. Se ele fosse para a tribo do Touro Lutador, sua irmã mais velha saberia e notificaria Gasol com certeza. Seu plano não seria capaz de continuar depois disso. Wales soltou um longo suspiro, parece que eu pensei em coisas muito simples. Mas não importa. O plano ainda não foi iniciado. Que tal isso? Nós encontramos uma pequena tribo primeiro e continuamos devagar. Eu não acho que Gasol esteja monitorando todas as tribos, não é? Mendes e Eyal riram disso. É claro, Gasol não seria tão capaz. De fato, nenhuma tribo governante poderia monitorar todas as suas tribos de ramo. Não havia nem mão de obra nem necessidade de fazê-lo. Zalhai riu, isso é bom. Mas irmão mais velho, é melhor que você entre em contato com pessoas em quem você confie na tribo, e então permita que eles investiguem as identidades dos mercantes.
Veja se esse assunto está relacionado a eles. Se estiverem, então talvez a descoberta possa se tornar sua arma. Eles não fizeram o juramento de sangue da decapitação, não é? Wales riu e assentiu. Eu vou tomar as providências, mas Gasol conhece todos os meus subordinados. Enviá-los é igual mandá-los para as suas mortes. Vou ter que encontrar uma chance depois. Ah, certo, pequeno Rai. Deixe-nos mandá-lo para o território da tribo do touro lutador e fazer uma troca com eles, enquanto eu me infiltro e me encontro com a segunda irmã. Eu vou deixar as coisas claras com ela. Talvez ela possa ser de ajuda. Zalrai assentiu com a cabeça. Não há problemas. Isto é, contanto que você não seja descoberto. Mas eu acho que os próximos tempos não serão pacíficos. O sexto irmão fazendo seu caminho aqui não é algo que Gasol não iria notar. Eu sugiro que você esteja preparado. Wales assentiu sem dizer uma palavra. Ele apenas pegou o comis em sua mesa e bebeu tudo. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.